Já começando de novo, pessoal. Já dei a pausa já. Elecirê, né? Olá, Batalha Elecirê, sou um mito aqui ao vivo para fazer agora o debate e complementar o que foi perdido, que todo mundo foi escutando aquele chiado, né? Interessante chiado. Acho que tava um ET no meio da comunicação ali conversando com a gente. Você acredita em ET? Você acredita em ET? Eu acredito, Sim. assim, é uma crença que eu acredito em vida em outros planetas. Eu acredito assim, se a gente parte do princípio que antes de existirem os planetas, o universo era uma grande massa, tudo que existe na Terra está espalhado pelo universo. Sim. Não é uma característica só da Terra a vida, a existência de vida, né? Eu acredito que existem outros planetas em outros sistemas solares, enfim, que possuem condições de ter vidas talvez muito mais evoluídas e inteligentes do que o que existe aqui no nosso planeta, assim como eu acredito também que existam outros planetas em outros sistemas solares que existe uma vida, alguns tipos de vida, só que não da forma como aqui no nosso planeta. Então, parto desse princípio por crer que se tudo era uma mesma massa, se eu pego eu explico isso daí pro pessoal, pego uma massa de bolo, Sim. se você faz essa massa se espalhar na cozinha, tudo que estava na massa foi espalhada pela cozinha. Talvez a diferença é que um pouco mais de fermento ficou numa parte, um pouco mais de clara de ovo ficou em outra, um pouco mais de gene em outra. Mas a base é exatamente a mesma. Então, se o universo era uma massa e se espalhou, e aí se tornou o que é hoje, de fato, tudo que existe na Terra, com certeza pode existir em outros lugares, né? A quantidade de água, de oxigênio, tudo que possibilita a vida. E a gente também não pode deixar de acreditar que a vida que existe no planeta Terra, no nosso planeta, ela existe justamente pelas condições climáticas que nós temos aqui, mas não significa que em outros planetas que não existem essas condições não possa existir vida. Talvez essas vidas tenham se adaptado a isso, porque é uma característica do que é vivo se adaptar ao local onde ele vive, entendeu? Então eu acredito sim. O Saigo Inclusive, eu indico um filme muito interessante para todo mundo. O diretor é um nigeriano, Oshun Olatunde, mas é um filme que foi rodado nos Estados Unidos, baseado em fatos reais, chama-se Contatos de Quarto Grau, se eu não me engano. É um filme muito interessante e ali o pessoal que assistir talvez vá começar a pensar como eu. Né? Então é uma coisa bem interessante. O diretor do filme é um nigeriano, é bem bacana. O Babalao Solabade Popular, ele colocou o do Sagundá, quando foi abrir o universo, quando o Urmila abriu e desceu batalhar todo mundo, existia um outro universo com pessoas iguais a nós, mas eles começaram a se procriar tanto, né? Crescer tanto, parece que tinha tanto sexo, né? Tinha tanta procriação que ficou pesado o ambiente, né? E aí o que eles fizeram? Fizeram essa terra nossa aqui, esse mundo nosso aqui. Aí creio eu, lendo, estudando isso, que pra mim é novo, né? Que esse pessoal tá vindo pra cá agora. Entendi. Entendeu? Não sei, pode ser doideira minha, né? A gente tem cabeça meio doidada assim, né? Principalmente quando entra nessa religião, que só religião é coisa de louco, né? Então, Parte-se do princípio, a gente faz pergunta pra semente, pra concha e acredita que elas respondem. Exatamente. A gente reza em pedra e faz oferenda em pedra e acredita que isso dá resultado. Só pode ser religião de louco. Então, é normal. Mas isso daí é interessante, porque tem um outro livro que é muito interessante que chama Eram os Deuses dos Astronautas. Eu comecei a ter esse pensamento após ler esse livro. E quando eu assisti o Contato de Quarto Grau e que eu vi que o nigeriano era um diretor, que o diretor era um nigeriano, eu voltei os olhos para isso e comecei a me questionar a respeito disso. É lógico que com um pouco de racionalidade. Eu acredito que hoje, infelizmente, nós ainda não dispomos de tecnologia suficiente para pesquisar a vida em outros planetas, né? A gente ainda não conseguiu ter acesso a planetas do nosso próprio sistema solar, que dirá de outros. Mas eu acredito, não só que exista, mas acredito também que nós somos constantemente visitados, né? Porque a gente tem a ideia de que vida talvez seja uma vida igual a nossa ou igual ao que existe aqui. Homens de preto. Esse tipo de vida pode ser uma inteligência tão superior que ela possa se fazer presente no nosso planeta, nos visitando, de uma forma que fique invisível aos nossos olhos, né? Então eu acredito bastante, assim. É uma coisa que eu só não posso afirmar que eu tenho certeza, porque até hoje eu nunca vi.
Mas acredito muito, bastante mesmo. Sim, muito obrigado. Agora uma pergunta antiga, nos tempos nossos de discussões de Orkut, com as outras pessoas, claro. Sobre o homem, que ali fez a pergunta do Ifani, sobre o homem cultuar Yami, ou usar a medicina de Yami. Primeiro fala para as pessoas a sua visão, o seu estudo sobre Yami, para depois você passar para eles se pode ou não pode. Certo, vamos lá. Ó. Yami, quando a gente fala de Yami, a gente está falando carinhosamente sobre uma energia, cujo nome dela não pode ser pronunciado constantemente. Então, só para explicar como a gente se refere a Yami, Yami significa minha mãe, minha senhora. É uma forma carinhosa de se referir a essa energia, cujo nome, um dos nomes principais seria Oxorongá, né? Que é um nome que não é interessante ficar se repetindo bastante. Então, a gente falou agora Yanimore. Conhecimento. Isso, exato. Então, assim, Yami, ela é a energia responsável primeiro, pela criação dos próprios Adiogun, né? Porque foi dela que gerou os Adiogun, porque as pessoas enxergam Adiogun como uma coisa ruim. Adiogun é morte, é doença, é perda, é infortúnio, é coisa ruim. Não, tudo que existe no universo tem uma finalidade. Pro Yorubá, não existe principalmente antes da influência cristã, não existia esse pensamento de bom e ruim. Existe energia. A Adiogun é energia. Sim. É uma energia que existe para lembrar o ser humano de que ele é um ser que está aqui na Terra, vulnerável a tudo o que um indivíduo está, como perda, como a morte, como a doença, como a tristeza, como a negatividade. Então, por que nós cultuamos o orixá? Como forma da gente ter axé e energia vital para não viver constantemente tendo perda, tristeza, angústia, essas coisas. Então, a Adiogun é uma energia, não é uma coisa ruim. Então Yami pariu uma coisa ruim, então Yami é ruim, não. Ela criou justamente porque o ser humano, se eu não me engano, está em Ossamete, se eu estiver enganado, me corrige, mas tem um Itan em Ossamete que fala, quando o ser humano ia vir para a Terra, ele fez um Imulé. Imulé é um pacto, é um juramento diante da Terra. Na Icoritameta, na encruzilhada que fazia o encontro do céu com a Terra. E aí ele fez um pacto com o Yami. Aí o pacto foi, o ser humano viria para o mundo e ele assumiu o compromisso de que ele nunca faria maldade aqui na Terra. E ele fez esse pacto com o Yami. Como testemunha do pacto, o Samedi, né? Tá certo? Como testemunha do pacto estava um tipo de rato, um tipo de peixe e alguns outros elementos que foram usados no ebó para ratificar aquele pacto que foi feito. E o ser humano veio para a Terra. Quando o ser humano veio para a Terra e começou a praticar maldade, Yami pegou e falou, eles não estão cumprindo o pacto, o juramento. Sim. Aí Yami foi até diante de Olodumare e falou, Olodumare, o ser humano não está cumprindo com o que ele prometeu, com o que ele jurou na encruzilhada que faz o encontro do céu com a terra, para mim. Olodumare virou para Yami e falou, Yami, a senhora é a mãe da criação, a senhora pode fazer o que a senhora quiser com o ser humano. Yami pegou e gerou os Adiogun como forma de lembrar o ser humano que ele tinha traído o juramento que ele fez na Icoritameta. E que todo ser humano que praticasse principalmente a maldade, ele seria o mais vulnerável à energia dos Adiogun. Então Yami, para mim, ela é a energia responsável pela criação, ela não é uma energia negativa, ao contrário. Só que é uma energia que é importante a gente apaziguar. Por quê? Porque apaziguando Yami, respectivamente, nós estamos apaziguando a energia da Terra e a energia dos Adiogun. Não é à toa que Yami tem uma relação muito forte com o Exu, Orixá, com o culto de Edan Oboni, que é um culto muito relacionado à Terra, e com o culto da ancestralidade feminina chamada Geledé. Por quê? Porque Yami ela é a representação da origem do poder feminino. Né? Depois de Yami vieram as outras divindades femininas, mas Yami é a principal, é como se ela fosse a maior deusa que nós temos na nossa tradição, é Yami. Né? A gente não pode criar a ideia de que é uma coisa ruim, uma coisa negativa, não. Como todo orixá, ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Cabe ao ser humano manipular e atrair para si o melhor aspecto. Você diz o ser humano é homem e mulher, então? O homem e mulher, exato. Porque o homem ele pode cultuar sim Yami. Do mesmo jeito que mulher pode cultuar Egungun. Né? A gente até explica isso daí um pouquinho mais pra frente. Mas assim, o homem, ele quando ele é pactuado,
no culto de Yami, ele passa a ter funções dentro desse culto, né? O homem, quando ele é pactuado em Ogoni, ele não deixa de estar sendo pactuado em Yami, porque o culto de Ogoni existe para fiscalizar justamente o que o culto de Yami faz. Sim. Tanto que em Abel-Kutá, especificamente, o nome dos pactos que são feitos em Yami são 3. Lá eles fazem assim: o primeiro pacto chama Awopá, que significa o segredo mata. Quem passa por esse pacto é marcado, faz o imulé, faz o juramento, faz o pacto e passa a ter direito de adentrar aos segredos de Yami. Só que essa pessoa é totalmente impedida e proibida de revelar esses segredos. Por quê? Porque o nome do pacto já diz: Awopá, o segredo mata. Se revelou o segredo. Na verdade, ele nem pode falar que ele está fazendo isso, né? Ele nem pode, exato. Não é uma coisa que a pessoa pode fazer e dizer: eu acabei de fazer. Acabei de fazer, ó. Isso daí é bobagem. Quem sai fazendo propaganda de que fez essas energias, essas iniciações, esses pactos, desconhece o principal mandamento desse pacto, que é o segredo, o sigilo. Tanto que são feitas marcas no corpo das pessoas que são pactuadas para que elas se reconheçam sem que elas precisem ficar falando que fazem parte. Então é muito importante ressaltar isso. O segundo pacto chama Awoforidi. Awoforidi, ele mais ou menos quer dizer assim: o segredo desperta o ori da pessoa. Então, é como se tivesse dentro desse pacto é feito algo para despertar a consciência dessa energia naquela pessoa. E o terceiro pacto é quando eles fazem Ogoni, isso em Abel-Kutá. Por quê? Porque é a partir do momento que a pessoa faz esses 3 pactos, ela se torna uma pessoa devota desse culto, que é o culto a quem? A terra, o culto a Onilé, o culto a Edan e o culto a Yah. Você falou Desculpa, só cortar rapidinho. Você falou um negócio agora que estão fazendo aqui no Brasil que está incompleto. Estão fazendo Oboni sem Yami. E estão falando que são Oboni. Em Oxobô, me tira essa dúvida aí, Fadar, por favor. Lá em Oxobô também é obrigatório. Para fazer Oboni, antes precisa fazer Yami, certo? Com certeza. Ótimo, porque isso daí é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi dessa forma. Não se faz Oboni sem se fazer Yami antes. Não, não tem como. Se quiser faz tudo junto, mas primeiro Yami. Tem que ter as mulheres lá. Pode fazer isso, perfeito. O nosso aprendizado bate. Pelo menos 3. Isso, exato. Ótimo, é isso mesmo. Tem que fazer Yami antes e Ogoni. Pode fazer junto? Pode. A pessoa fica recolhida lá ao tempo certo que exige cada iniciação. Sim. E pode fazer a cada dia a iniciação no culto. Mas antes de fazer Ogoni, a pessoa tem a obrigação de fazer Yami. O que você falou é verdade, a gente tem que falar mesmo. As pessoas que estão fazendo Ogoni aqui no Brasil, ou mesmo as pessoas que estão indo na Nigéria e só estão fazendo Ogoni lá sem fazer Yami antes, estão sendo enganadas ou estão querendo enganar as pessoas. Sim. Não se faz Ogoni sem fazer Yami antes. Isso é um aprendizado, então, que está confirmado. Aborígene, né? Tem Fraternity. Também. É da tradição. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Muito feliz. Então, pessoal, vocês entenderam que aí Fani está respondido, pode mexer com Yami. As pessoas falam aí como se fosse Doshu, iniciação. Não é iniciação. Não é iniciação, é imulé, pacto. É pacto. Deixa eu tentar ver aqui uma outra pergunta, rapidinho. Vamos ver. O pessoal mandando e-mail. Fale pra gente, por favor, Milecere, sobre a mulher no culto de Egungun. O pessoal fala que não pode, não sei o quê. Fala pra gente, por favor. Mulher no culto de Egungun, vamos lá. Eu vou explicar o pensamento iorubá e depois eu vou tentar explicar o porquê que aqui no Brasil ficou esse interdito, né? Iorubá, dentro da tradição iorubá, por exemplo, existem as famílias que cultuam Egungun, que são especializadas em Egungun. Existe a mulher, por exemplo, que pode chegar e fazer uma iniciação de Fá e o Odu Ifá dela orienta ela a cultuar Egungun. Então, o que é recomendado a essa mulher? A ela fazer a iniciação para Egungun. Mas não existe mulher Odé. Com certeza, não existe mulher Odé. Existe Iaagã. Iaagã é toda mulher que se torna especialista no culto de Egungun. O que a mulher no culto de Egungun pode fazer? Ela pode ver a roupa? Pode, não tem problema nenhum. Ela pode oferecer, fazer oferenda, oferecer o bi, oferecer o robô, oferecer oti, oferecer ecó, olé, oferecer acará, pode. Pode. A tarefa do sacrifício é masculina. Sim. Então, na hora
fazer uma oferenda, seja de um galo, seja de um carneiro, isso daí é tarefa do Ogé, do Ologé. Agora a mulher, ela pode presenciar até esse ritual. O que a mulher não pode? O que a mulher não pode no culto de Egungun é saber o que acontece embaixo da roupa. Isso é segredo restrito dos homens no culto de Egungun. Dos Ogé e dos Ologé. Mas fora isso, a mulher pode cultuar até porque a mulher tem ancestral. Né? Ela tem avô, ela tem bisavô. Então, assim, ela não pode ser impedida de participar de um culto à ancestralidade masculina, uma vez que ela também tem ancestralidade masculina. Então, esse conceito não existe na Nigéria de que mulher não pode. É a mesma coisa, não pode abraçar Egungun? Pode. Pode dançar. Não entendi. Pode dançar, ficar dançando lá. Pode dançar, Egungun vem e abençoa, Egungun vem e reza. Por quê? Porque são os nossos ancestrais, a representação dos nossos ancestrais masculinos ali, que estão voltando para aceitar as nossas oferendas, para aceitar a festa que a gente está fazendo e para abençoar a gente. Então, eu não consigo conceber na minha ideia de que meu ancestral vai querer o meu mal e se ele me abraçar, isso vai representar a morte. Imagina, Egungun é justamente o ancestral que superou a morte e que garantiu a sua imortalidade. Então, não existe esse interdito. Agora, o que existe? Na Nigéria, além de Egungun, existem outros cultos. Existe o culto de Igunuko, que é um culto a uma divindade relacionada também à ancestralidade e à agricultura. Igunuko é uma roupa muito maior, lembra até o que enfeita a roupa Torre Pisa. Desse orixá. Exato, lembra a Torre Pisa. Imagina a Torre Pisa enfeitada com bandeirinhas de festa de São João, né, de festa junina. É o que mais se assemelha a Igunuko. Então existe esse culto onde homem e mulher podem participar, não tem restrição. Existe a Agemo, que é um culto relacionado também à ancestralidade, cuja manifestação acontece numa esteira. É um orixá, é uma divindade relacionada aos ancestrais, onde a manifestação acontece numa esteira. E existe o culto a Oro. Oro é bom, hein? Esse daí é proibido mulher. Tanto que na Nigéria, o que acontece? Quando vai sair Oro na rua, eles anunciam na rádio e na televisão. Porque a mulher não pode sair na rua quando sai Oro. Porque senão o Oro pega a mulher e a mulher, infelizmente... Foi anunciado um pastor lá agora que morreu. Porque eles estão falando que os babaorô, os aurô, né? Quando você fala aurô, sassa, aí a reza aurô, sassa, obeyonu. Então, aí vai lá e tal, o cara quer participar, fala, sangue de Jesus tem poder, não sei o que. Aí o cara sumiu. Aí eles estão falando que eles mataram esse cara. Mas ele foi encontrado de novo. E desmentiu. Porque tem uma coisa assim que os Oboni usavam os Oro, né? O Oro para poder caçar os assassinos, enfim. E a mulher, quando entrar ali, some. Então, quando acontece isso, quando a pessoa foge da cultura, a pessoa some. Então, tudo que está acontecendo na Nigéria agora, todo mundo está sumindo, principalmente a cultura muçulmana e evangélica, está falando que são os Oro que estão sumindo com eles. Enquanto que na realidade não. Não. É a própria energia, a essência dessa força chamada Oro que faz. E é isso que mulher não pode. Tanto que tem uma cantiga, eu não me lembro ela agora em Yorubá, mas a tradução dela em português, ela fala mais ou menos assim: a mulher ela pode cultuar Egungun, a mulher pode cultuar Agemo, a mulher pode cultuar Igunuko. O que a mulher não pode é conhecer o segredo de Oro, é conhecer Oro. Então o intérprete da mulher é Oro. E aí talvez por isso que aqui no Brasil, quando começou a estruturar um culto de Egungun, principalmente lá em Taparica, etc e tal, por talvez ter se aclopado os cultos ancestrais, Egungun, Igunuko, Agemo e Oro, em uma coisa só, né, em Egungun, é que talvez criou aí a restrição de mulher não poder cultuar Egungun, de mulher não poder mexer com a ancestralidade. Por quê? Porque na Nigéria não podia mexer com Oro, e aqui a gente cultua tudo junto, então não vai mexer. E aí, com o tempo, foi perdendo a explicação disso, né? E aí começaram a criar lendas, porque a gente pega muita lenda que foi criada aqui para justificar coisas que foram criadas aqui. Né? Então, essa questão da mulher pode sim cuidar de Egungun. Agora, é lógico, a mulher, para ela cuidar de Egungun, ela precisa ter, lógico, a iniciação, né, o pacto do culto de Egungun,
e o conhecimento para isso. Não é porque a mulher ouviu agora a gente falando que mulher pode ter bumbum, que ela vai chegar na casa dela, colocar uns panos coloridos e dizer, pronto, agora tem bumbum em casa. Não, entendeu? Existe todo um procedimento correto para que a mulher, tanto não só a mulher como o homem, possa estar fazendo essas energias, né? Eu cheguei perto do computador aqui e estou vendo uma pergunta do Ifani de novo. Ele é só ressaltando. E com relação ao candomblé, desculpe falar dessa religião. É porque a última vez teve problema do pessoal perguntar do candomblé pro Ifabumi, e o Ifabumi não conhece muito bem a prática, né? Mas os órgãos também fazem referência a Yami? Os órgãos... vamos falar do útero, vai. Útero, ovário... Isso. Na realidade, assim, o corpo humano, ele está relacionado de fato com alguns orixás, né? Então, você pega o Ori. Ori está relacionado a Adjalá, está relacionado ao próprio Obatalá, talvez o corpo inteiro, por Obatalá ser o Alamoriri, o grande artista, Taboa Argila. Então, assim, quando a gente fala nos órgãos, sim, alguns órgãos estão relacionados a Yami. Qual órgãos? Eu aprendi que os humanos, né, os rins estão relacionados a Yami, o fígado estão relacionados a Yami, o coração está relacionado a Yami, o pulmão e, no caso da mulher, o útero e o ovário. Por quê? Porque Yami é a grande energia que pode permitir o bom funcionamento desses órgãos para que a pessoa tenha uma vida saudável, para que a pessoa tenha uma vida dinâmica. Né, desses órgãos, que talvez são os órgãos mais vitais que nós temos, né, com certeza, talvez não, com certeza, não estiver num funcionamento adequado, a vida da pessoa já não será tão dinâmica assim, né? No caso dos órgãos genitais, eu associo Yami, de fato, à vagina e Exu ao pênis, isso fica muito claro. Então, de fato, sim, alguns órgãos tem o domínio dessa energia, como algumas outras partes do corpo tem o domínio aí de alguns outros orixás. Uma pergunta minha. Vamos lá. Sexo oral. Pô, é bom, hein? Pois é. É bom pra caramba, mas tem gente que fala, mas a mulher não pode fazer sexo oral porque vai atrapalhar a fala, eu tenho que tomar medicina. Vai atrapalhar a fala se ela tentar falar na hora que tá fazendo, né? Se ela tentar falar na hora que tá fazendo, realmente vai atrapalhar. Vai atrapalhar muito a fala. Agora sim, ó, eu aprendi que a cultura iorubá, ela é uma cultura muito diferente da cultura cristã. Sim. É muito diferente. Sim. Então, existem coisas que é um pouco da influência cristã na cultura, né? Quando ela veio para o Brasil e depois, quando o próprio cristianismo chegou por lá, através das igrejas celestes e através do próprio islamismo, que não deixa de ser uma religião com alguns princípios semelhantes ao cristianismo. Então, assim, a cultura iorubá, ela não se apega a esse detalhe, né? Tipo, por exemplo, tabu de sexo. O único tabu, né, que o iorubá acredita que existe na questão do sexo é o sexo anal. O sexo anal, É o sexo anal, né? Até o próprio do Odi ou Idri, que significa justamente anos, fala a respeito disso. Entendeu? Por que é tabu? Aí a gente pensa, a cultura iorubá ela é tão sábia, né? Uma cultura tão sábia e tão inteligente que, de fato, o sexo anal, seja no homem ou na mulher, ele é prejudicial à saúde. E isso, eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas por sua opção sexual nesse momento. Sim. Mas por que é prejudicial à saúde? Porque uma mulher que pratica durante muitos anos o sexo anal, ela pode desenvolver problemas sérios no reto, ela pode desenvolver problemas no próprio ânus, onde ela vai precisar muitas vezes fazer uma cirurgia de reconstituição. Então não é uma questão só do homem. O homem também é a mesma coisa. Por quê? Porque o ânus foi preparado para evacuar, né? Ele foi feito para a gente eliminar por ali as fezes e tal. Não foi feito para gerar prazer sexual, seja um ou outro, e nem para algo ficar penetrando nele, né? Então, assim, com o tempo, isso prejudica a saúde. Então, Iorubá, consciente disso, Orunmilá, consciente disso, Ifá, que é o orixá da sabedoria, que é o orixá que conhece o destino humano, consciente disso e consciente de que talvez um dia essa prática viesse a ser comum, já alertou os seus filhos, através do Odi, Mede ou Idimede, a respeito do interdito do sexo anal. Já o sexo oral, eu até hoje eu não conheci nenhum ITAM que proibisse tal prática, e também não vejo sentido
de que haja esse interdito. Porque as pessoas dizem, atrapalha a fala, faz mal, profó e tal. Não acredito. E aí eu sou obrigado a pedir perdão por estar falando isso dessa forma. Mas se fizesse mal pro profó, se fizesse mal pra fala, o orixá não ia escutar a minha boca, o orixá não ia escutar a boca de muita gente aqui no Brasil, exatamente. na própria Nigéria, entendeu? A gente que lidar com o africano, a gente sabe que essa questão do sexo, eles são é um povo muito excitado. Seja o africano ou a africana, eles são um povo muito viril, muito excitado. É um povo que gosta disso. Não pode ver uma brasileira, né? Não pode ver uma brasileira, né? Não pode ver uma brasileira, entendeu? Ainda mais se for loirinha, bonitinha, porque é diferente, né? Porque eles não estão acostumados com isso. Então, assim, não existe esse interdito, né? Não existe. Agora, a questão do sexo. O Yorubá, ele tem um pensamento diferente do brasileiro. Então, por exemplo, o sacerdote ou o devoto de orixá que teve relação sexual, o que ele tem que fazer se naquele dia ou um dia antes ele tem um culto? O que ele tem que fazer? Teve o ato sexual, acabou o ato sexual, vai e toma um banho. Não precisa nem tomar banho de folha, vai tomar um banho de chuveiro. Entendeu? Entendeu? Então, assim, toma um banho de chuveiro por quê? Porque quando você tem ato sexual, a sua frequência energética muda. Entendeu? Então, por isso, por mudar essa frequência energética, é que você precisa tomar um banho, deixar a água cair no seu corpo, como forma de você voltar ao seu estado, né, de energia vital normal, natural, para que aí sim você possa cultuar o orixá. Não que o orixá ache sexo errado, porque o que a gente lê de Dante, que o orixá teve relação com tal orixá, nossa, com tal orixá, se for ver, o Ogum estrupou. O Ogum estrupava as mulheres, se for ver na prática, estrupava. Sim, estrupava, exato. Ele tinha uma fome. E de Ogundá fala pro Ogum, fala assim, ó, exatamente assim: para de pensar a cabeça de baixo, pensa a cabeça de cima. Pronto. Exato. Ele já. O maior estado da Nigéria qual é? Ogum State. Exato. Ó, então, o sexo, enfim, assim, o Babá Efraimim, só pra ressaltar, o Babá Efraimim fala assim, ó: o seu coração tá puro? Você fez sexo, beleza. Você vai cuidar de alguém lá ou você vai se cuidar no orixá. Seu coração tá bom? Seu coração tá puro? Então vai tomar um banho e vai cuidar do orixá. Pronto. Exato. Se o seu coração tá bom, amigo, pode ir, não precisa tomar. Mas babá, eu tenho que tomar banho de erva para entrar. Não, você vai tomar banho, né? E o coração tem que estar bom. Agora não adianta você chegar lá e não terminou a segunda parte ou a terceira parte do sexo e tá cultuando o orixá lá e tá pensando lá na sua mulher na cama, né? Exato, com certeza. Exato. O pessoal tem. Nós estamos já nas 10h16. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui, tá? Vou dar uma olhadinha rapidinho, tá ok, Licirê? Beleza, velho. Vamos ver aqui. Aí, pessoal, se tiver mais perguntas, mais dúvidas, pode mandar pra gente aqui, tá? Eu tô olhando aqui o e-mail, por enquanto o e-mail não chegou. O som tá baixo porque acho por causa do meu... Uma pergunta. Sacerdote pode ter relacionamento com mulher solteira? Sacerdote pode ter... Não aproxima no telefone. Zarcel, Licirê, tá perguntando o Facunlé. Até é importante você falar também, que eu já falei disso pra eles, né? Que eles são os seguidores, né? A sua visão. Eu sou casado. Por exemplo, não, vamos dizer, eu sou solteiro. Ou casado, enfim. E eu posso ter relação com uma mulher solteira? Acho que chega... Acho que chega na parte da pessoa adúltera, né? Porque assim, se eu for casado e eu ficar com uma mulher solteira, por exemplo, sem consentimento da minha esposa, vai ficar feio. O Ifá condena. Não é nem o Ifá que condena, é o Odu que condena. O Orixá Odu que condena, é Ifá. Mas por exemplo, se você é solteiro aí, você é de Orixá, tá? Você pode ficar com uma mulher solteira, enfim, ficar pulando a cerca toda hora aí? É isso que ele tá perguntando. É casada, né? Assim, quem é de orixá, eu digo isso daí porque foi uma coisa que eu vivi de fato, e isso daí eu não tenho vergonha de falar, assim, de 2009 até 2011, eu tive um relacionamento de 1 ano e meio com uma mulher casada, bem mais velha do que eu na época, eu tinha 22, ela tinha uns 10, 11 anos mais velha do que eu. Certo. E na época, aquele negócio, menino novo e tal, só que aí de repente começou a acontecer um monte de coisa errada na minha vida.
começou a afetar a minha saúde, começou a afetar um monte de coisa. E eu tinha certeza que alguém tinha feito macumba pra mim. Eu falei, não, é macumba. Tabu isso aí. Eu corri com a minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, na época eu ainda frequentava a casa do professor King, virei pra ela e falei, conversa com o babá, pede pra ele, por favor, pedir pro Babalaô Aldirã fazer um jogo pra mim. E aí, na época, minha mãe pediu, o professor King muito atencioso, na época abriu uma exceção, porque pela questão do tempo, da correria, das atividades da casa, era um período que o Babalaô Aldirã não estava atendendo com o jogo, ele jogou pra mim, e quando ele jogou pra mim, sem ele ter ouvido nada, a única coisa que eu fiz foi, peguei o Apelé Ifá na boca, coloquei, perguntei pro Apelé Ifá o que o Ifá queria me mostrar que estava acontecendo na minha vida. E dei o Apelé na mão dele, ele jogou, puxou lá os odus, tal, apurou os ibos, o irei, ibi, qual irei, qual ibi e tal, e começou a recitar lá o Itã e a interpretar e o Babaquingue traduzindo. O que me foi me falado, que me marcou era que eu tinha que tomar muito cuidado com o problema, para não ter problema com mulher, porque o que o estava falando é que uma mulher poderia ser a responsável pela destruição da minha vida, enquanto outra poderia ser a responsável pela realização da minha vida, e que eu tinha que tomar muito cuidado com isso. E foi recomendado também de que eu não poderia ter relacionamento com pessoas já comprometidas, porque mesmo que esse não fosse meu eu do meu Odu Ifá, isso foge às regras do bom senso da sociedade em que nós vivemos. Isso poderia me trazer problemas sociais, né? Lógico, se o marido da mulher descobrisse, ela vinha atrás de mim, já era uma vez o Zarcel, entendeu? Sim, exatamente. Então me foi orientado isso. E me foi orientado também, quem é de orixá não pode promover discórdia na vida dos outros. E quando a gente tem relacionamento com uma pessoa já comprometida, independente de um dia descobrirem ou não, aquela mulher com quem você está se relacionando, ela vai ficar diferente com o marido dela, ela vai deixar de dar amor pro marido dela, ela vai deixar de dar carinho pro marido dela, e aí você está gerando uma discórdia, você está gerando uma infelicidade, você está levando uma coisa ruim para a vida de alguém. E quem é de orixá, embora as pessoas pensem que a gente resolve tudo na macumba, no feitiço, na maldade e tal, quem é de orixá não pode praticar maldade, não pode levar maldade para a vida de ninguém. Então, exatamente. O que eu hoje recomendo, com a maturidade que eu tenho, se apaixonou por alguém que é comprometido, ou alguém comprometido se apaixonou por você, chega nessa pessoa e fala, pessoa, olha, é o seguinte, eu gosto de você, você gosta de mim, mas você tem alguém. Então, se você quer ficar comigo, eu quero ficar com você, deixa essa pessoa primeiro e depois a gente fica junto, entendeu? Porque aí eu tenho certeza que vai ser um relacionamento saudável e feliz, entendeu? Reformular a pergunta aqui, Lecire. Eu falei para essa pessoa, que é o Ifá com Lê, reformular a pergunta. Ele falou, não foi isso que eu quis perguntar. Eu estou falando de uma seguidora desse sacerdote. Por exemplo, você é sacerdote e tal, você está solteiro, e você... falei de um sacerdote solteiro com uma filha de santo, uma filha de orixá. Solteira. Sim. Isso que eu quis dizer. Se você pode cuidar dela e pode namorar com ela ao mesmo tempo. Pode, não tem problema. Porque o que acontece? Quando a gente lembra a cultura iorubá, muito antigamente, hoje muita coisa ela mudou e tal, mas muito antigamente eram quase como se fossem aldeias, né? Então, por exemplo, o babalorixá, de determinado orixá que tinha a família dele, ou o babalaô de determinado culto, não, que é de Ifá mesmo, ele podia e ele pode cuidar da família dele. Então ele pode cuidar dos filhos de sangue, ele pode cuidar da esposa, ele pode cuidar da namorada. Então, por exemplo, um babalorixá aqui no Brasil, né, ele é solteiro e de repente ele começa a atender uma mulher solteira. Sim. E ele cuida dela, tudo, e ela de repente se apaixona por ele e ele por ela, né? Isso é normal, vai acontecer. Pode continuar cuidando dela? Pode. Por quê? Porque aí eu acredito, pelo fato de, se a mão dele foi boa para ela, enquanto eles eram solteiros, por que motivo deixaria de ser? Porque eles estão comprometidos. O que é importante, e talvez seja por isso que no Brasil criou esse inquérito no candomblé afro-brasileiro, de que não pode cuidar, é porque dentro dessa relação existe uma relação de domínio e de manipulação. Então, muitas vezes, aquele sacerdote, cuidando da namorada ou cuidando da esposa, ele pode querer se aproveitar dessa condição de domínio para manipular a pessoa, de acordo com os próprios interesses. Mas aí ele foge ao principal mandamento de Ifá,
que é não utilizar do sacerdócio para tirar vantagem em cima de ninguém. Então, cabe ao sacerdote saber separar muito bem, entendeu? Essas funções. Então, cabe a ele saber quando ele está atuando ali como sacerdote, é o velho ditado, não misturar estação. Então, ele atuando como sacerdote, ele tem que compreender que ali ele tem que trabalhar de coração puro e ele tem que trabalhar para uma pessoa que está ali confiando nele. Então, ele tem que ser verdadeiro e não pode se aproveitar disso. É igual foi dito na rádio, né? Perguntaram, né? Foi o tema se o sacerdote podia cuidar da família. Pode cuidar da família. Eu posso dar um abraço nela? Fala, você não vai fazer sexo, tá para abraçar. Ah, mas a minha mãe, a minha avó pode entrar e me ver? Pode ver. Salvo o sagrado, claro, né? Ibodu, vai falar minha avó entrar no Ibodu? Entendeu? Não dá minha esposa entrar? Não, entendeu? Então é isso. Ó, Zé Céu, obrigado. Já tá tarde agora. A gente atrasou tudo pra todo mundo aqui, mas tá gravado. Hoje foi corrido, mas aí, de novo, obrigado aí pelo convite, pela confiança. Foi um prazer falar. Eu peço desculpa aos ouvintes aí pelo atraso também. Infelizmente, hoje prova na faculdade, depois metrô lotado e passei, acabei perdendo a estação, desci em outra lá, tal, tive que voltar. Mas obrigado aí pelo convite e novamente estamos juntos aí, precisando, vamos bater mais papo aí, porque isso é importante. Você tem uma senha, que eu vou fazer uma brincadeira pra você. Você tem uma senha aí em São Paulo que você pode fazer e pode passar reto. Como assim, senha? Chama Nós Corinthians. Ah, beleza. Se você falou é Nós Corinthians, abre a porteira, amigo. Entendeu? Imagina, cara, que o pessoal respeita, sabe que todo mundo corintiano é gente boa, entendeu? Ninguém fica com medo, não, até porque aqui é a maioria. Minoria é Palmeiras, São Paulo. Que é ruim, hein? Com medo mesmo, né? É ruim. A maioria aqui domina. Tá certo. Obrigado aí, um abraço. Meu irmão, obrigado aí o carinho e o convite. Obrigado. Um abraço pra família aí, tá bom? A gente se fala na próxima aí. Axé, Ireu, boa noite. Abração, Ireu, boa noite. Tchau. Aí, pessoal, muito obrigado. E espero que todo mundo tenha escutado aí a rádio. Então, semana que vem estamos de volta. Espero na terça-feira mais entrevista, ok? Obrigado a todos pela audiência. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Boa noite. Um abraço à família.